Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. A gente começa falando, do furacão Milton, que pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 3 milhões de casas estão sem energia elétrica justamente por causa da passagem do furacão Milton pela Flórida. Vamos ver agora um balanço dos prejuízos. As autoridades relataram mortes em decorrência da passagem do furacão Milton pelo estado americano da Flórida. O fenômeno acontece apenas 2 semanas depois de outro grande furacão, Helene, ter devastado a Flórida e outros estados do Sudeste, deixando mais de 230 mortos, e enquanto as equipes de emergência ainda prestam ajuda. Milton atingiu a costa na noite de quarta-feira, perto de Siesta Key, no condado de Sarasota, na costa oeste da Flórida, como um furacão de categoria 3 em uma escala de 5. Durante a noite, fortes ventos foram registrados de até 165 km por hora. Milton perdeu força durante a madrugada para um furacão de categoria 1, mas ainda registrava ventos de até 140 km por hora. O que podemos dizer é que a tempestade foi significativa, mas felizmente este não foi o pior cenário. A tempestade enfraqueceu antes de atingir a costa e a onda de tempestade, conforme relatado inicialmente, não foi tão significativa em geral como o que foi observado para o furacão Helene. DeSantis afirmou ainda que mais de 3 milhões de casas ficaram sem eletricidade devido ao furacão. Os ventos devastadores arrancaram o telhado do estádio do time profissional de beisebol Tampa Bay Rays. Pedaços da cobertura podiam ser vistos espalhados no campo e nas arquibancadas. A expectativa é que Milton se mova em direção ao Oceano Atlântico. A Flórida, o terceiro estado mais populoso do país e destino turístico frequente, é bastante atingida por furacões. Olha, e para falar mais sobre o furacão Milton, que aliás é noticiário do mundo inteiro, nós vamos falar agora com o climatologista Marcel Ligabo. Ele, aliás, que é um dos brasileiros que mais conhecem do assunto e está lá nesse momento acompanhando tudo de perto. Boa tarde, Marcel. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer conversar com você, contar com a sua participação aqui no jornal. Eu já começo perguntando onde você está nesse momento. Eu sei que as condições aí não estão nada fáceis. Até a comunicação é difícil. A internet está falhando bastante, não é, Marcel? Aqui eu estou chegando em Orlando agora. Aqui está mais tranquilo, né? Mais para o interior. No litoral a situação está complicada mesmo. E, Marcel, a gente conversou há 2 dias falando da previsão da chegada, da passagem desse furacão. E agora, uma vez que ele já passou, qual que é o saldo, o balanço que você faz, por favor? Eu ainda não tive acesso ainda aos dados, dos danos, porque a gente que está lá no meio do furacão, a gente fica meio que fora do que está acontecendo no resto de onde a gente está, né? Eu ainda vou avaliar os danos, mas onde eu estava, o alagamento foi sério, foi complicado. Eu tive em situações de risco ali e foi bem feio mesmo, tá? Lógico, não chega a ser tão catastrófico, porque eu também não estava na parte de frente para a praia, tá? Eu tentei ir, mas infelizmente não consegui ir lá para documentar, porque a água já estava muito funda, não tinha como acessar. Tentei chegar até um amigo que estava lá, mas eu não tive mais contato dele. Tomara que ele esteja bem, mas ele deve estar bem. Você falou em contato. Essa é uma das grandes dificuldades para a população aí local. Eu li em alguns sites de notícia que a energia elétrica ela foi interrompida, o fornecimento aí para muita gente, né? Esse é um dos principais problemas agora? Com certeza. Energia elétrica, né? Porque os serviços param, não tem nada aberto, né? Se você quiser consumir, fazer alguma coisa, não tem nada aberto. Alguns lugares têm energia sim, mas são mais pontuais. Mas lá onde ele entrou pelo oceano na costa, né? Tampa, Sarasota, eu estava em Sarasota, ali vai demorar um pouco para reconstruir muito das estruturas, né? De energia, né? Às vezes abastecimento de água também interrompido. Então ali vai demorar um pouco mais, né? Fort Myers, Port Charlotte.
Agora, mais para o interior que Orlando, acredito que logo, logo já vai restabelecer já a vida normal aqui. Olha, você falou aí um pouco dos estragos. E antes da passagem do furacão, a previsão feita pelo próprio presidente norte-americano Joe Biden é que esse poderia ser um dos piores furacões dos últimos 100 anos. Uma avaliação que, aliás, você discordou. E agora, qual que é o nível de estrago que foi causado aí? Como você avalia, pelo menos, a gente sabe que você ainda está chegando no local, mas pelo menos do que você tem lido e ouvido falar aí em loco? Não, eu já saí do local, né? Eu saí do local. Estou chegando em Orlando, onde ele está afastado do perigo iminente, né? Foi como a gente prognosticou. O presidente estava errado, não era o furacão, nunca foi o furacão mais forte que ia chegar na história. Nós, climatologistas, nos acertamos, nossos prognósticos foram corretos. Foi realmente muito complicado lá no litoral, como havíamos prognosticado, né? O problema da água do mar entrando, tá? Eu ainda falei as questões da chuva, falei das questões dos tornados, tá? Foram mais ou menos em torno aí, documentados por enquanto, 18 tornados. Há indícios que foram mais de 50, tá? Mas eles têm que ser reavaliados para ver se realmente foi tornado. Então, assim, tudo que nós avaliamos aconteceu, tá? Provavelmente mais de milhões de pessoas sem energia, tá? E as pessoas mais afetadas são aquelas da costa, né? Aquelas ali, pode ter certeza que a vida mudou bastante para elas. Em relação ao número de mortes, a situação, claro que toda a vida, uma morte já é muita coisa, mas em relação do que se previa, o sistema de defesa e de prevenção foi eficiente? Olha, acho que a eficiência foi só no decreto da evacuação na parte costeira, tá? Mas eu não vi policiais fechando as pontes, geralmente eles fecham, tá? Então eu tive acesso ao litoral mesmo durante o furacão, né? Então, assim, isso é uma falha, tá? Mas havia tido uma evacuação, mas muita gente ficou, sim, tá? Então, assim, também é muito da liberdade individual das pessoas, né? O governo, ele não pode determinar, né? Ele aconselha e fala, saia daí. Por que ele fala isso? Porque o governo não tem, o Estado não tem condições de socorrer elas, né? Então, pouco antes da chegada do furacão, recebeu um aviso, né, aqui no celular, falando, daqui para frente, o 91, que aí no Brasil é 190, não está mais funcionando. Ou seja, se você precisar de algo do governo, não conte conosco, né? Então, assim, fica você ao Deus dará. Né? E assim, tava todas as avenidas, ruas, acesso à praia abertos, tanto que eu consegui até lá. Né? Eu cheguei a estar a 10 metros da praia, só que o alagamento estava muito fundo, então eu não prossegui, tá? Então, assim, o aviso foi muito bem dado, mas o aviso não é do governo, são das instituições meteorológicas, dos meteorologistas capacitados que informaram corretamente o que ia acontecer. E a polícia acatou essas recomendações e mandou o processo de evacuação. A partir daí, é a liberdade individual de cada indivíduo. Você tocou num ponto muito interessante, a liberdade individual. Eu também li em alguns sites de notícia que essa estratégia, né, de evacuar os locais preventivamente por segurança também causou, né, um efeito que foram as cidades fantasmas, várias cidades sem nenhum habitante ou quase nenhuma pessoa. Você se deparou com isso aí nas suas andanças por aí? A gente está vendo você na estrada. Você viu essa situação? Não, bastante gente saiu, tá? Mas não, isso daí não ocorreu. Até porque o grande problema desse furacão, como foi falado, é porque ele passou numa região povoada. Então, assim, milhões e milhões de pessoas. Então, você tinha uma quantidade considerável de pessoas ainda nessas cidades, tá? Você tá falando aí de 4 a 5 milhões de pessoas na região, né? Imagine você aí no Brasil ter que evacuar todo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer, né? Nem todo mundo de Santos sairia. Então, mas bastante gente saiu sim, tá? Mas eu vi muito morador que ficou, muitos trabalhadores que ficaram também, tá? E a gente Aqui teve... para ajudar a facilitar. Tá. E a gente teve antes desse furacão o outro, né, o Helene. O pior já passou com esses dois furacões? A situação já está controlada ou ainda é de alerta? Outros furacões e outros eventos climáticos podem acontecer?
Podem, com certeza. A temporada, né? O pico da temporada, 90% de toda ela vai do 20 de agosto ao 20 de outubro, climatologicamente falando. Então nós ainda estamos no pico da temporada. Aliás, há algum sinal de algo daqui uma semana pode aparecer na Flórida novamente, tá? Ainda é muito incerto, tem que esperar um pouco. Mas os sinais ainda estão fortes que outras tempestades podem ocorrer. Entrando já em novembro, começa a ficar mais difícil. Ocorre, eu já peguei tempestade, furacão no dia 20 de novembro, tá? Então ocorrem, mas começa a ficar mais difícil, tá? Correto. Então o alerta ainda continua, apesar de menor. E para finalizar, né, e até saindo um pouco da sua área e vendo assim globalmente, qual o impacto que esse furacão pode ter aí na vida dos Estados Unidos em dois aspectos? Economicamente, né, já que houve aí uma paralisação na vida das pessoas e das atividades econômicas, e também até politicamente, já que nós estamos também às vésperas de uma eleição aí nos Estados Unidos. Então agora, numa análise mais complexa, qual pode ser o estrago desse furacão para a sociedade norte-americana? Assim, regional foi forte, né? Ali, lógico, eu estava no centro de Sarasota, é uma cidade riquíssima, né? Prédios grandes, luxuosos, então uma estrutura muito boa, né? Agora, parte do litoral são comunidades mais pobres, né? Casas com menos estrutura, com certeza essas populações foram afetadas, a vida dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa guardou dinheiro, construiu a casa, né? Comprou a casa com o suor da vida inteira e foi perdido agora. Então, regionalmente falando, foi muito forte, tá? Agora, em termos políticos, eu acho que ficou bem claro da fragilidade desse atual governo, tá? Desse atual governo federal. Mostrou a desinformação deles, tá? Porque nós climatologistas, meteorologistas, mostramos tudo o que ia acontecer. E o governo federal veio na televisão falando o contrário. A FEMA, que é o órgão de defesa civil dos Estados Unidos, está quebrada. Tá? Ele não tem dinheiro para trabalhar aqui nesse fenômeno. Foi liberado, se eu não me engano, questão de 200 milhões de dólares. Isso é muito pouco, tá? O pessoal da Carolina do Norte, do qual eu resido, eu conheço diversos colegas, amigos que estão indo lá ajudar nas montanhas da Carolina do Norte por causa do Helene, porque o governo não tem a capacidade, esse atual governo, de ajudar as famílias, os moradores locais lá. Então mostra a ineficiência desse governo atual, tá? A FEMA, que é o órgão de defesa civil aqui, está falido, tá? Então ele tá a ordem agora no Congresso rolando, no Senado, para ver se consegue obrigar a liberação de mais verbas para o FEMA. Então, com certeza teremos problemas na reestruturação aqui de algumas regiões da Flórida. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o climatologista Marcel Ligabo, aí de uma forma até improvisada, mas eu agradeço muito a sua boa vontade de nos atender, de falar com o nosso público e desejo, claro, muita sorte aí, que Deus cuide de você, que eu sei que a situação ainda requer muitos cuidados. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, estou à disposição e obrigado pelo espaço. É sempre importante trazer essas informações para o público em geral. Grande abraço. A gente muda de assunto agora, né, para falar da Futuricom. Essa, aliás, é a maior feira de tecnologia da América Latina e que acontece em São Paulo. Ela traz, né, as novidades do setor e também as tendências para 2025. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá na São Paulo Expo, onde acontece a Futuricom. Vamos ver ele aqui, vai aparecer no telão. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. Quais as novidades aí esse ano? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Eu estou aqui na Futurecom, localizado no São Paulo Expo, que fica na zona sul de São Paulo. E nós temos muitas novidades aqui tecnológicas, e como o uso da inteligência artificial, do satélite de 5G. O 5G e a inteligência artificial são os principais assuntos falados aqui na exposição. Afinal, são assuntos que são novos no ramo da tecnologia e que todo mundo quer saber aonde usar e principalmente como funciona. Uma coisa bem interessante, temos esse veículo autônomo, ele parece um carrinho. E sabe aquelas fábricas, aquelas empresas que normalmente tem uma espécie de um motorista, um operador que vai com este carrinho de um lado para o outro da empresa carregando alguns materiais? Pois é, esse aqui, o nome dele é Veículo Autônomo Inteligente.
Você coloca a rota em que ele vai precisar passar durante um certo período do expediente em uma empresa e ele vai traçar essa rota assim como o operador, digamos assim, vai pedir para ele fazer. Quem pensa que ele sai por aí desgovernado está enganado. Quando ele identifica que alguém está na frente ou algum objeto, ele observa e desvia deste alguém ou deste objeto e continua a sua rota normalmente, levando aí os materiais de um lado para o outro da empresa. E agora quem vai contar mais detalhes sobre este veículo para a gente, como funciona, é o coordenador do Senai. Como eu falei anteriormente, o Senai ele traz inovações principalmente para o setor industrial. Então nós vamos conversar agora com o coordenador do Senai, o Rodrigo Vieira. Rodrigo, conta para a gente, para o nosso público, como que funciona este veículo autônomo? Alguém precisa ir lá e traçar uma rota específica? Como que ele sabe que ele vai sair de um setor A para um setor B de uma empresa carregando tantos materiais? Bom, a gente primeiro precisa fazer um mapeamento dessa rota. Primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de compartilhar um pouco com o nosso telespectador aqui o que nós estamos fazendo aqui na FeatureCon. Bom, esse robô ele precisa primeiro cadastrar as rotas, a gente cadastra todo o ambiente, faz uma digitalização do espaço e depois, com o uso de tecnologia, ele consegue identificar rotas possíveis. Então, uma vez que eu tenho o mapa todo pronto, ele consegue identificar alternativas. Então, mesmo que uma pessoa pare na frente dele, ele vai buscar sempre sair do ponto A e ir para o ponto B para cumprir a sua missão. Tá certo. E ele consegue carregar bastante material? Quantos quilos ele aguenta carregar? E conta pra gente também a autonomia dele. A bateria dele dura o dia inteiro? Precisa carregar este veículo autônomo? Ele precisa de carga. Esse veículo ele carregou hoje de manhã, ficou a noite inteira carregando e vai passar durante quase 8 a 10 horas sem precisar de uma recarga. Então ele tem uma autonomia muito boa. E em termos de carga depende muito do modelo. Esse modelo específico consegue carregar até 300 quilos. Tá certo. E como eu falei para os nossos telespectadores, o 5G também é uma tecnologia muito nova e que muitas pessoas querem saber como funciona. E a gente está vendo aqui uma espécie de uma torre de sinal 5G. A gente está vendo que ela está como se fosse em uma pequena carreta. Conta pra gente como que funciona esse equipamento. Ele pode ser transportado de um lado para o outro, principalmente para locais que não têm sinal de internet? Essa é a ideia. A ideia desse veículo é justamente poder levar tecnologia 5G ou outra tecnologia de conectividade, mas aqui nós estamos tratando especificamente do 5G, para locais remotos. Então, áreas de plantio, áreas de mineração que precisam de conectividade e não têm infraestrutura, a gente pode levar uma carreta dessa, que tem painel solar, gerador a diesel, ou seja, totalmente autônomo, não precisa nem do ponto de energia no local, eu consigo fazer a distribuição de conectividade para aquela região. Essa antena, por exemplo, ela cobre um raio ali de até 10 km². Perfeito. Então, a gente acabou de conversar com o Rodrigo Vieira e vimos toda essa tecnologia aqui no estande do Senai. E eu vou continuar por aqui para trazer mais informações e mais novidades. É com você no estúdio, Kleber. Muito obrigado, Fernando. E olha, o Fernando vai continuar lá e daqui a pouco a gente volta para a FeatureCon para saber aí mais novidades, mais tendências aí para o próximo ano. E de São Paulo, a gente vai agora para o Rio de Janeiro. Você vai ver agora imagens impressionantes de uma perseguição de moto. Um homem que tentou fugir da polícia, mas quem vai contar essa história agora também vai aparecer aqui. É o nosso repórter lá do Rio de Janeiro. O nosso repórter agora vai falar isso para a gente aí, o Anderson Nascimento. Anderson, boa tarde mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo que acompanha. Olha, quinta-feira hoje a gente vem com uma notícia, justamente como você falou, uma perseguição de motociclista. Um jovem de 19 anos não atendeu a ordem da polícia de parar e ele acelerou e foi embora. Foi um percurso de cerca de 2 quilômetros por Niterói. E a situação é que ele, depois dessa perseguição toda, ainda não explicou nem justificou de quem era a tal moto. Olha, policiais da segurança presente de Niterói perseguiram e detiveram Juan Oliveira Gabriel, de 19 anos. Ele que fazia manobras arriscadas em uma moto e sem capacete. O episódio aconteceu no dia 26 de setembro, na cidade de Niterói, aqui no Rio. Mas as imagens do encalço só viralizaram esta semana.
O jovem chegou a invadir uma calçada, desviando de pedestres para tentar escapar. Foram quase 2 quilômetros de perseguição até que Juan foi detido. Ao ser algemado, o jovem alegou que não parou porque a moto que pilotava não era dele, mas também não informou de quem era. Ele foi autuado por crime de desobediência. Kleber, o Juan, agindo dessa maneira, ele colocou em risco a própria vida e quase provocou acidentes com pedestres, motociclistas e outros motoristas. A gente não pode esquecer que as ruas, elas têm as regras de trânsito e as leis próprias que devem ser respeitadas. E vale lembrar, Kleber, que fazer as manobras com moto, como esse tipo de forma de mostrar que sabe pilotar e tudo mais, tem lugares adequados para isso, com segurança e controle das autoridades. Então, quem estiver pilotando, fique atento. Ouviu uma ordem policial para parar, pare. Agora, o problema é que quando não param, a polícia já interpreta de outra maneira. Está fugindo? Fugindo por quê? E de quem? Para quem? E aí acaba acontecendo tudo isso. Kleber, é com você. Tá certo, Anderson. Como sempre, obrigado pelas informações e principalmente por esse comentário brilhante. Olha só, agora é hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver os vídeos, né, que são destaque hoje nas redes sociais. E a gente começa, né, com uma abordagem policial, já aproveitando esse gancho aí do Anderson. Ela aconteceu em Porto Alegre e tem causado muita polêmica na internet. Isso porque as imagens mostram um cantor de funk sendo agredido pelos policiais. E o motivo teria sido o fato dele estacionar em um local proibido. Vamos conferir. As imagens mostram uma abordagem truculenta da Polícia Militar de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. O alvo é o cantor de funk MC Cria. Primeiro é possível ver que um dos policiais atira 2 vezes na perna do cantor com balas de borracha. Em seguida, em outra imagem, o policial tenta dar um tapa no rosto do MC que desvia. E o policial perde o equilíbrio e quase cai no chão. Por fim, outro policial tenta algemar o cantor e acaba dando um golpe para derrubá-lo no chão. Tudo com muita violência. Segundo o cantor, a situação teve início depois de uma apresentação. A polícia militar anunciou que iria guinchar o veículo do MC, por estar em local proibido. Ele teria argumentado que já teria estacionado naquele local outras vezes, e um dos PMs teria ficado alterado conforme a versão do MC. A agressão foi registrada em vídeo pela equipe do cantor. E olha só essa outra história. Um homem de muletas, ele conseguiu furtar 2 lojas em um intervalo de apenas 10 minutos, mas felizmente acabou sendo preso pela polícia. Vamos ver. 10 minutos foi mais do que suficiente para que 2 homens invadissem e roubassem 2 lojas no Rio Grande do Sul. No vídeo podemos ver que eles ainda encontram dificuldades em abrir a porta de uma das lojas e decidem quebrar o vidro. Quando os homens enfim conseguem entrar no salão, algo chama atenção. Um dos ladrões tem uma das pernas amputadas e usa 2 muletas para poder andar. Nem mesmo a dificuldade em se locomover foi empecilho para eles. E após saírem da primeira loja, invadiram um novo comércio poucos minutos depois. Em seguida, fugiram de carro. Mas a polícia encontrou a dupla em um bairro vizinho. Eles estavam com o dinheiro e as bebidas roubadas dentro do carro, além das ferramentas que foram usadas nos furtos. Os criminosos foram presos em flagrante. E olha só, na Bahia, um idoso ele perdeu o controle de uma carroça. O cavalo tombou no meio da rua. A imagem é impressionante. Acompanha comigo. Em Feira de Santana, na Bahia, uma câmera de segurança registrou o momento exato que um idoso capota sua carroça. Ao entrar na curva, o cavalo, que já estava muito rápido, acabou batendo uma das rodas da carroça na calçada. Nesse momento, o veículo virou completamente, lançando para fora o homem que conduzia. Tanto o idoso quanto o cavalo caíram. Na queda, a carroça acabou tombando sobre o homem e ele teve ferimentos no rosto, pernas e braço. O SAMU foi chamado no local e prestou atendimento ao idoso. Vamos agora com um vídeo mais leve, né? Olha só, um porquinho, ele chamou a atenção hoje nas redes sociais. Isso porque ele estava passeando com outros cachorros ali no meio dos cães e ainda vestido com a camiseta do Flamengo. Dá só uma olhada.
O dono e adestrador José Luiz Garci levou seu porco de estimação para passear em Botafogo, na zona sul do Rio. O vídeo mostra o momento em que ele abre o porta-malas para o porquinho sair, acompanhado de diversos cachorros. O curioso é que ele está vestido com uma camiseta do Flamengo. E, inclusive, seu nome é inspirado pelo jogador uruguaio Pablo de Arrascaeta. Como era seu aniversário, o porquinho até ganhou um bolo de milho. Além disso, o dono enfatizou a importância da convivência do porco com outros cães. Vamos voltar lá então para falar da FutureCon em São Paulo. O nosso repórter, o Fernando Jesus, continua lá e vai trazer mais novidades para a gente. Fernando, onde você está agora? O que você traz para a gente? Kleber, eu continuo aqui no stand do Senai, agora para mostrar um pouco mais detalhado como funciona a tecnologia 5G em um setor industrial. Eu continuo aqui com o Rodrigo Vieira e ele vai mostrar para a gente agora essa máquina industrial, como que a gente pode aplicar o 5G em uma máquina como essa. Rodrigo, mostra para os nossos telespectadores a diferença da resposta das variadas tecnologias que a gente tem, que é o 3G, o 4G e o 5G, correto? Isso mesmo, aqui nós temos uma demonstração de como que a tecnologia 5G ela contribui para o acionamento de máquinas industriais à distância. Então, nessa aplicação que nós trouxemos aqui para a feira, nós temos um robô industrial que pode ser conectado em 3 tecnologias diferentes. Cada uma dessas tecnologias tem um tempo de resposta diferente. Então, vou mostrar para vocês aqui como que fica a tecnologia, como que fica o controle dessas máquinas, né, quando eu mudo de uma tecnologia para outra. Então, vou mostrar primeiro como que fica o controle remoto de um robô industrial na tecnologia 3G. Perceba que eu estou fazendo o controle remoto dessa máquina através desse dispositivo aqui, esse controle remoto, só que a máquina ela demora para responder. Ela tem uma resposta não muito precisa. Quando eu mudo para o 4G, a situação melhora um pouquinho. Então eu começo a ter uma resposta um pouco mais precisa, mas ainda assim aquém das expectativas de uma aplicação industrial. Quando eu passo para o 5G, aí a latência já é bem mais baixa e aí a gente consegue ter um movimento mais suave desse robô. Ou seja, o que eu estou demonstrando aqui é que se eu tiver uma tecnologia industrial conectada à tecnologia 5G, eu consigo ter uma responsividade maior, ou seja, um tempo de resposta muito baixo e eu consigo fazer uma aplicação como se eu estivesse lá do lado da máquina. Ah, claro, aqui a gente colocou uma do lado da outra, mas elas não estão conectadas fisicamente. Eu tenho a tecnologia de comunicação sem fio para fazer esse tipo de demonstração. E o tempo de resposta ele é menor até mesmo do que o tempo de resposta humano? Na verdade, sim, ele é muito rápido. O equivalente... A melhor tecnologia de comunicação para você conectar dispositivos é uma fibra ótica. A fibra ótica é imbatível nesse sentido. Mas se você quer mobilidade ou se você quer levar conexão num local onde você não consegue levar essa infraestrutura, o 5G hoje é a melhor alternativa. Tá certo, então. Muita tecnologia por aqui, Kleber. Tecnologia é o que não falta aqui na FutureCon. É com você no estúdio. Muito obrigado aí pelas informações, Fernando, e por essas notícias, essas novidades da FutureCon. Agora a gente muda de assunto mais uma vez. Agora a gente vai trazer uma notícia que não é muito boa aí para você que nos assiste. Isso porque neste mês a conta de luz deve ficar mais cara. O reajuste no sistema de bandeiras tarifárias liga o alerta mais uma vez para você, consumidor, economizar energia. Vamos ver. A bandeira tarifária vermelha. Patamar 2 já está valendo neste mês e com isso, a conta de luz deve ficar até 4,4% mais cara. A medida, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem o maior custo adicional na tarifa, com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Por conta disso, é importante entender quais aparelhos e hábitos consomem mais energia para tentar utilizá-los de forma sustentável e economizar no orçamento da família. Um dos líderes em gasto de energia é o ar-condicionado, principalmente em períodos de calor intenso. A orientação é manter o aparelho em 23 graus e utilizar ventiladores para auxiliar na circulação do ar. A manutenção regular do equipamento também é fundamental para garantir a eficiência. Outro vilão no gasto de energia é o aquecedor de água, que pode ser substituído por sistemas de aquecimento solar, que não apenas ajuda a reduzir a conta de luz,
mas também é uma escolha mais sustentável. A geladeira é outro item que gasta muita energia e, para otimizar seu uso, é essencial manter a temperatura de até 3 graus e verificar a vedação das portas. Descongelar o freezer. Regularmente também é uma dica para melhorar a eficiência. Sobre a iluminação, é importante trocar lâmpadas incandescentes por LEDs, uma vez que as lâmpadas de LED consomem bem menos energia e têm uma vida útil muito maior. E agora um alerta, termina hoje o prazo para sacar o dinheiro das bets ilegais. As empresas de aposta que não têm autorização do governo para funcionar vão começar a sair do ar. O governo divulgou no início do mês a lista de bets que começaram a se regularizar e vão poder seguir operando no Brasil. Os sites que nem sequer pediram a autorização serão banidos pela Anatel. E o apostador que tiver dinheiro depositado em empresas de apostas ilegais deve sacar o valor até esta quinta-feira. O prazo de 10 dias foi dado pelo Ministério da Fazenda para apostadores não perderem o dinheiro. A partir desta sexta, os sites de apostas irregulares vão sair do ar. Com isso, o apostador pode ficar impedido de resgatar os recursos. Desde o começo do ano, o governo federal começou a fixar regras para delimitar a operação das empresas de apostas online no país. As bets que manifestaram interesse em se adequar a essas regras vão seguir funcionando até dezembro e, a partir de 2025, serão autorizadas a operar apenas as que já estiverem dentro da norma. E quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já. O governo federal afirmou que as bets ilegais têm o dever de devolver aos consumidores o dinheiro depositado nas contas, mesmo após os sites saírem do ar. Mas o mecanismo de retirada pode ficar mais complicado. E agora a gente fala de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. O Caio que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E olha só, Caio, hoje teve jogador da seleção que foi convocado para depor em uma CPI em Brasília. Conta pra gente essa história, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. O jogador Lucas Paquetá foi convocado, mas dessa vez não foi pelo Dorival Júnior. Ele vai ter que prestar depoimento na CPI das apostas esportivas lá em Brasília. Vamos conferir. Lucas Paquetá será ouvido pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no dia 29 de outubro. O presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, anunciou a convocação oficial do jogador do West Ham e da seleção brasileira. Nós que agradecemos, e o secretário sempre eficiente, o Marcelo, me faz uma lembrança aqui, e aproveito que o senador Eduardo Girão está, então eu não vou ficar sozinho. Vamos já declarar aqui o seguinte: transformar o convite feito ao Paquetá em convocação agora, neste momento, oficialmente. Correto? Obrigado. Paquetá irá depor no mesmo dia que a influencer Deolane Bezerra, envolvida em outro caso. Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento em esquemas de apostas esportivas na Premier League. Segundo a acusação, o meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas diferentes entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado e teve convocação aprovada no Senado. Em março do ano que vem, Paquetá também terá uma nova audiência, mas dessa vez perante a Federação de Futebol da Inglaterra sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas. De acordo com o jornal The Sun, a audiência ser em março do ano que vem frustrou o West Ham, pois isso significa que ela será no meio da temporada. Mas o clube tem dado total apoio ao jogador brasileiro. Olha, e por falar em seleção, hoje tem jogo do Brasil, né, Caio? Agora sim a gente vai falar da convocação para jogar. O Brasil entra em campo hoje contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção precisa mais do que nunca da vitória para reconquistar a confiança e melhorar sua posição na classificação. Vamos ver. O Brasil vai a campo contra o Chile às 21 horas no Estádio Nacional de Santiago, em duelo da 9ª rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O plano de jogo de Dorival Júnior está claro desde antes do início da partida: manter a posse de bola, atacar com intensidade e buscar os 3 pontos jogando fora de casa.
A estratégia de Dorival Júnior é aproveitar a profundidade e velocidade do quarteto de ataque com Igor Jesus, Rodrigo, Rafinha e Savinho. A seleção busca se recuperar nas eliminatórias após a derrota na última rodada para o Paraguai. A seleção está na 5ª colocação com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas na competição. Apesar de estar longe da campanha ideal esperada por uma seleção como a do Brasil, com a atual pontuação, a amarelinha ainda está dentro do grupo que se classificaria direto ao Mundial, sem precisar de repescagem. Já o Chile vive um momento pior e é o penúltimo colocado, com apenas 5 pontos. O time venceu apenas uma vez nessas eliminatórias, empatou outros 2 jogos e perdeu em outras 5 oportunidades. Caio, um grande nome do esporte, né, anunciou a aposentadoria hoje. Conta pra gente. Exatamente. O Rafael Nadal, que é tenista, informou que esse ano é o último dele nas quadras. Mas ele não vai ter do que reclamar, afinal ele é o segundo jogador que mais ganhou dinheiro no tênis. Vamos ver. O espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que vai se aposentar do tênis profissional ao final da Copa Davis, que vai disputar com a Espanha em novembro. O vencedor de 92 títulos da ATP, entre eles 22 Grand Slams, explicou que os 2 últimos anos foram especialmente difíceis porque as lesões não permitiram que ele jogasse sem limitações. A fortuna que Nadal acumulou nos seus mais de 20 anos de carreira é a segunda maior da história do tênis. O espanhol recebeu 134 milhões e 900 mil dólares em premiações durante 23 anos. O equivalente a cerca de 755 milhões de reais na cotação atual. Nadal fica apenas atrás de Novak Djokovic, que acumulou 184 milhões e 400 mil dólares, cerca de 1 bilhão de reais. Roger Federer, outro rival da carreira, vem em terceiro lugar, com 130 milhões e 500 mil dólares, 730 milhões de reais. Obrigado pelas informações, Caio. E obrigado você também pela audiência. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para vocês. Se você não é de São Paulo, não está na HIT, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.